Muito bem, o que é que está acontecendo, Rafaela? Eu sinto um incômodo, uma dor irradiando, fica dormente, deixa aqui por trás, na borda da escápula, e essa irradiação vai até a ponta dos dedos. Muito bem. Há quanto tempo você tem essa dor? Perdi as contas, mais de um ano. Mais de um ano. Tem formigamento? Tem. Que dedos? Os 2 últimos mais. Os 2 últimos mais. Chega aqui esse formigamento, mas ele passa por onde? É o braço inteiro ou é só nos dedos? Não, ele passa geralmente por por trás aqui, e por trás vai. e até aqui nas pontas. Esses 2 dedos, algum formigamento? Pouco. Pouco, né? Bem pouco. O outro ombro está tudo tranquilo? Às vezes, algumas posições eu sinto, mas geralmente começa primeiro nesse, depois é que passa para o outro. Ok. Muito bem. Formigamento desses 2 dedos, a gente pensa em que nervo? Nervo ulnar, né? Nervo ulnar pode ser comprimido em vários locais no trajeto, desde o plexo braquial até chegar na mão, certo? Quando a gente tem uma sintomatologia de alguma compressão nervosa, um pouquinho para lá, Rafaela. Isso. De alguma compressão nervosa, que a gente identifica o nervo, a gente vai atrás do nervo em todo o seu trajeto para identificar se há apenas uma compressão distal, proximal, ou se há 2 compressões ou mais, que a gente chama da síndrome da dupla compressão, tá? Então, o primeiro local de compressão de distal para proximal do nervo ulnar é o túnel de Guion ou o canal de Guion, que é essa regiãozinha aqui, bem ulnar, bem da eminência hipotenar, tá? Onde o nervo ulnar passa entre o âmago do amato e o pisiforme. Então, eu venho aqui embaixo e comprimo, pergunto se tem alguma dormência. Não. Segura um pouquinho mais. Não. Então a gente observa que o problema muito provavelmente não é aqui, tá? O segundo local de compressão do nervo ulnar é aqui no túnel cubital, tá? É aqui no epicôndilo medial, ele tem uma passagenzinha que ele às vezes é comprimido por uma fibrose ou por uma hipertrofia muscular, tá? Então aqui eu venho e faço um túnel, faço uma percussão, dou choque? Não. Um outro teste eu coloco o cotovelo dela em flexão completa. Isso vai tensionar bastante o nervo ulnar. Se ele estiver comprimido aqui, tem uma sintomatologia. Também não. Também não. Então parece não ser aqui, tá? Um terceiro é aqui em cima na face, um pouquinho distal do húmero. Nessa região pode haver uma espícula óssea, uma formação de um osso anômalo, que é raro de a gente ver nos pacientes, mas pode haver. Esse tubérculo chama processo supracondilar, está acima do côndilo do húmero. Então eu venho nessa parte medial e palpo, vejo se eu encontro alguma proeminência óssea. Parece não haver, não tenho aqui. Cheguei até aqui, eu não encontrei nada. Eu posso ter apenas mais 2 locais de compressão, proximalmente. Um é a nível do desfiladeiro torácico, ou seja, a compressão do plexo braquial, dos ramos que vão para o nervo ulnar, que é a corda medial do plexo braquial, e outra compressão a nível cervical, tá? É a nível cervical, que aí para ir para o nervo ulnar seria C7, C8 ou T1, principalmente uma dessas 3. Pode ser um pouquinho mais superior, mas principalmente C7, C8 e T1. Para mim avaliar síndrome do desfiladeiro torácico, acho que a aula já está disponível, se não tiver eu vou colocar essa semana, mas eu acredito que eu já coloquei lá online. Síndrome do desfiladeiro torácico pode acontecer em 3 regiões. Quando o plexo braquial sai lá da coluna cervical C5, C7, C8 e da primeira torácica T1, ele passa por dentro de 2 músculos que formam um triângulo, que a gente chama de triângulo dos escalenos, que é o escaleno anterior e o escaleno médio. O plexo braquial passa aqui por dentro. Ele pode ser comprimido nessa região. Geralmente o nervo
comprimido é principalmente o nervo ulnar, tá? Ou a corda medial. Se esses escalenos estiverem hipertrofiados, eles vão fechar esse espaço onde passa o plexo braquial e ele vai comprimir o plexo. Um outro local de compressão é por baixo da clavícula, tá? Por baixo da clavícula, se o paciente tiver um grande rebaixamento de ombro, a clavícula vai impactar e vai começar a irritar esse nervo. Um terceiro local de compressão é se o paciente tiver, que a gente não consegue avaliar de forma no exame físico, é se o paciente tiver uma costela cervical. As costelas a gente tendem a sair de T1, a primeira, mas a costela cervical, que é uma costela a mais anômala que algumas pessoas têm, sai lá de C7. E se ela sair, ela vai comprimir o plexo braquial, pode ser uma origem de compressão do plexo braquial. E um último local de compressão seria por baixo do peitoral menor. O peitoral menor se insere aqui no processo coracoide e se ele tiver muito tenso, o peitoral menor muito encurtado, ele pode comprimir o nervo ulnar lá embaixo. Para a gente fazer o diagnóstico de síndrome desfiladeiro torácico, existem basicamente 3 testes que a gente faz. Um teste de hiperabdução, em que a gente palpa a artéria radial. Está sentindo o pulso aqui? Estou assim, começando a ficar Já começando, relaxa, deixa bem relaxada. dormente. A gente tem que lembrar que a artéria subclávia, ela passa por dentro do plexo braquial. A subclávia passa lá bem em contato com o plexo. Então, se a gente tem uma compressão de plexo, a gente também pode ter uma compressão vascular, uma compressão também de artéria subclávia sendo comprimido nesse local. E aí, se a gente tem só a artéria comprimida, é um desfiladeiro torácico vascular. Só quando tiver a artéria e o nervo, é misto, e quando tiver só nervo, neurogênico. Para a gente saber isso, a gente tem que palpar a artéria radial, que está desse ladozinho radial aqui. Palpei e estou sentindo o pulso, tá? Teste de hiperextensão. Realizo uma hiperextensão, peço para ele olhar para o lado contralateral. Continuo palpando, vejo se vai haver uma diminuição do pulso. Até agora o pulso está normal. Alguma parestesia, formigamento? Bem pouquinho, não é? Aqui o pulso parou geral. Tá ficando gelada. Parou geral. Quem quiser observar esse pulso parando, pode vir aqui. Tá doendo, né? Relaxa. Tá? Cansa. Cansa, fica gelada. Tudo bem. Deixa eu ver se o pulso voltou. Voltou. Tá sentindo? Tô. Tá? Tô que a mão não tá mais tão fria. Tá, porque não tá mais tão fria. Parou o sangue, a mão fica gelada, né? Segue? Segue, ó. Certo? Entenderam? Certo? Tudo bem. Hiperabdução. Um outro teste que a gente faz é o teste de Wright, em que eu boto o ombro a 90 graus, cotovelo a 90 graus. Aqui o pulso parou já. Já tá começando. E peço para ele olhar para esse mesmo lado. Olha para essa mão. Mais. Voltou. Olha para o outro lado. Parou. Quando ela vira para esse lado, vira para esse lado. O pulso volta. Não sei se está sentindo. Ainda fraco. Mas ainda, e vira para o outro lado. O pulso parou completamente. O que é que quer dizer isso? Que muito provavelmente a compressão dela é a nível de escalenos. Porque quando ela vira para cá, ele abre. Abre o espaço, folga, o pulso chega. Quando ela vira para cá, fecha o espaço, o pulso cessa. Tá? Então, provavelmente é a nível de escaleno anterior e médio. Um terceiro teste é o teste de ROS, R-O-O-S, em que a gente solicita uma abdução a 90 graus de ombro e fica 3 minutos o paciente fazendo essa flexão. Se o paciente diminuir a força ou deixar esse braço cair, o teste é positivo. Vamos ver lá, Rafaela. Não vai. Isso, vamos lá marcar. Força, tá? Marquem aí, gente, também 3 minutos, que eu sou ruim de relógio. Força, 3. Passou 10 segundos. Força, 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 força. Bastante força nessa mão.
Algum sintoma, alguma coisa? Fadiga. Fadiga? Só esse braço ou os dois? Os dois. Ai, não tô conseguindo segurar muito. Continua até quando conseguir. Olha a face dela, tá vendo como ela está sofrendo? Pode relaxar. Teste já positivo, tá? Não conseguiu manter. Depois eu vou fazer alguma coisa para melhorar isso, viu? Fique tranquila, já a gente melhora. Tá? Então, teste positivo, o paciente realmente tem uma síndrome desse... Não vou deixar você sofrendo assim, não, vou resolver. Tem uma síndrome desfiladeiro torácico. Só que existe mais um local que a gente não pode deixar de observar. Eu já o encontrei, mas eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial. Qual é o outro local? Cervical. Cervical. O paciente pode ter uma hérnia de disco, um abaulamento que pode estar pegando alguma raizinha que pode estar comprimindo. Um teste que a gente pode fazer é o teste de compressão. Vem para cá. Teste de compressão. Coloco a minha mão na cabeça da paciente. Aviso ela que eu vou empurrar a cabeça dela para baixo, fazer uma compressão. Quando a gente faz uma compressão, a gente aumenta a pressão no disco e tende a abaular mais o disco. Se houver alguma irritação, ele vai comprimir mais o nervo, tá? Então, vou comprimir um pouquinho, tá? Piora? Já tá aqui. Melhora? Nessa mão. É. E o outro? Pouco, nessa Pouco. mais. Então, parece que a gente tem compressão em dois lugares. Uma compressão a nível de cervical e uma compressão no desfiladeiro torácico. Certo? É importante fazer esse diagnóstico diferencial, porque senão a gente pensa que há uma compressão no braço, só que há uma compressão aqui em cima. Tá? Exercício para ela. Primeiro, ela tem que evitar essa postura de protração. Tá? Porque coloca o plexo braquial, que passa aqui por baixo do peitoral menor, sob tensão. Quando ela faz uma protração, ela tende a fazer uma anteriorização de cabeça. Toda vez que faz anteriorização de cabeça, a gente fecha o espaço entre os escalenos. Então, tem que fazer a posteriorização de cabeça e a retração de ombro. Faz a retração, traz para cá, mais. Coloca a cabeça para trás, mais, isso. Respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Fortalecer toda essa musculatura que faz a retração. Fortalecer romboides, fortalecer os flexolongos de cabeça e pescoço, que faz essa... Vai lá, força. Que faz essa retração de cabeça. Um exercício bem bacana, relaxa um pouquinho, é colocar o paciente contra a parede, coloca uma bolinha, a gente mostra na aula. Coloca uma bolinha aqui, pede para ele empurrar a bolinha, que nesse caso é a minha mão. Empurra a minha mão lá atrás, empurra, força. Baixa o queixo, empurra minha mão aqui, empurra. Força. Tá piorando? Mesmo jeito. E relaxa. De novo, joga lá para trás, ombros para trás. Isso. E relaxa. De novo, joga para trás, ombros para trás e relaxa. Muito bem. Vamos vir aqui para trás? Uma outra maneira é você colocar... Vem para cá, vai para cá. Isso. Você colocar uma bolinha aqui atrás do paciente. Pode encostar bem. Encosta, isso. E fazer essa retração de escápula, tá? Essa retração de escápula vai alongar bastante o peitoral menor. Aguando. E relaxa. Você pode fazer em decúbito dorsal, paciente deitadinho na maca. Empurra bem minha mão. E aí você empurra contra a maca. Aguando. Relaxa. Como é que está o formigamento? Melhor? Dá mais relaxamento. Dá mais relaxamento de novo. E aí eu faço uma retração e eu estou alongando o peitoral menor.
E relaxa. Como é que tá a dor? Mais favorável, tá mais Mais- tranquila. Tá mais favorável, tá mais tranquila. E aí a gente vem, o que é que a gente precisa fazer mais? Vamos mais para frente. A gente vai fazer toda a liberação desses escalenos, fazer uma liberação miofascial, liberar bastante, liberar e alongar o esternocleidomastóide, alongar esses escalenos dessa forma. Um bom alongamento é o paciente sentar nessa mão, do lado que a gente quer alongar, ele senta na mão, ele rebaixa o ombro e aí a gente faz esse alongamento. O paciente coloca essa mãozinha aqui, isso. Esse ombro bem baixinho e ela vai fazer essa flexão lateral para o lado contralateral. Alongou o escaleno, isso ganha comprimento, ele fica mais frouxo, vai abrir mais esse espaço. E volta. De novo. Isso. E volta. Alongar bastante o peitoral. Uma dor aqui? Teve uma dor aqui? Não, dessa vez não, já tive em casa. Você Quando já- eu tô com algumas vezes eu sinto dor aqui. Você sente essa dor? É a dor no peitoral menor, né? Uhum. Ele sai das costelas, dá 1 até a 9. É exatamente por aí. Aqui, ó. Peitoral. E aí a gente faria uma mobilização, uma liberação miofascial durante a expiração. A gente quer sentar para gente fazer? Deitar ali? Pode ser. Vamos lá.